Uma das grandes belezas do capitalismo é a liberdade que todos nós temos em nos tornarmos sócios de grandes empresas, sem termos a responsabilidade de geri-las. Como investir em ações na bolsa de valores deveria ser ensinado nas escolas. Não tem nada mais poderoso para enriquecer de forma sólida do que comprar ativos que valorizam com o tempo. Se na sua família ninguém investe, a tarefa de investir calhou em você. E não foi à toa. Você tem as características certas para aprender. Não sei lhe dizer se é a sua curiosidade ou é o fato de não querer mais depender de uma única fonte de renda ou da segurança social para se aposentar com sacrifícios na sua velhice. De qualquer forma, você está destinado em aprender a fazer o uso dos velhos conhecimentos que fizeram muitos homens comuns, igual a eu e você, a se tornarem poderosamente abastados ao longo da história moderna. Nesse vídeo eu vou te mostrar de forma simples os principais fundamentos e conceitos necessários para você entender o mercado financeiro e tudo o que é preciso para começar a investir em ações de empresas listadas em bolsas de valores. Você vai aprender por que empresas vendem suas ações, o papel importante que a bolsa de valores tem nesse processo de compra e venda de ações, como comprar e vender ações e por meio de quais veículos isso tudo é feito. Ao decorrer desse vídeo, você vai ver algumas palavras importantes que são usadas no dia a dia de um investidor. Vou explicar cada um desses termos, por isso preste muita atenção e anote tudo para fixar esses novos termos. Esse vídeo é muito importante, porque nele tem tudo o que você precisa para iniciar nesse mundo generoso, onde qualquer pessoa com o conhecimento necessário e a mentalidade correta poderá ganhar dinheiro de forma passiva e multiplicar seu capital ao longo do tempo, de forma a garantir um futuro confortável para você e toda a sua família. Olá, eu sou o Fernando Batista e nesse canal eu compartilho tudo o que eu aprendo sobre finanças, como eu invisto meu dinheiro e como eu procuro criar várias fontes de rendas para aumentar os meus investimentos mensais e alcançar a liberdade financeira. Já deixe o seu like nesse vídeo para ajudar o canal a crescer e fazer com que essas informações cheguem a mais pessoas. Se inscreva no canal, toque no sininho para não perder os próximos vídeos. A origem da Bolsa de Valores. Sem considerar os fatos históricos mais antigos que registram mais que uma possível origem, as primeiras bolsas com características modernas surgiram em meados do século XV. Em Bruges, na Bélgica, no ano de 1487, a palavra bolsa ganhou seu sentido comercial e financeiro quando mercadores e comerciantes passaram a se reunir na casa de um certo senhor chamado Van der Burse, cujo brasão de família continha o desenho de 3 bolsas, a fim de realizarem seus negócios: compra e venda de moedas, letras de câmbio e metais preciosos. Mais tarde, já durante a Revolução Comercial, são criadas bolsas de valores em outras partes do mundo. Em 1531, as bolsas de Antuérpia, também na Bélgica, e Amsterdã, nos Países Baixos. Em 1595, surgem as bolsas de Lyon, Bordeaux e Marseille, na França. As bolsas de Londres, Royal Exchange, foi criada na segunda metade do século XVI, a Bolsa de Paris em 1639. Mas o comércio de ações só apareceria no século XIX, quando algumas bolsas mantiveram a função de negociar mercadorias, enquanto outras dedicaram-se ao comércio de valores mobiliários. A Bolsa de Nova York surgiu em 17 de maio de 1792. Nessa época, as negociações eram feitas ao ar livre. Só em 1817, um grupo de comerciantes de título da dívida pública, formados por 24 corretores, abriram a New York Stock Exchange, sob a presidência de Nathan Prime. No início, as operações de compra e venda eram realizadas pelos operadores das bolsas de valores e recebiam ordens de compra ou venda dos investidores. Diariamente, aconteciam os pregões, que eram as negociações em alta voz. Sempre que havia uma intenção de compra, o operador gritava o preço a fim de encontrar um operador que desejasse vender e aceitasse a sua oferta. E assim, seguiu os pregões sempre barulhentos e agitados, até a chegada da tecnologia e mudar completamente a estrutura de negociações. Os terminais eletrônicos dominaram as negociações, trazendo velocidade e segurança em todo o processo. Assim surgia um outro elemento: as corretoras de valores, que agora passariam a realizar a gestão das negociações e também a custódia dos ativos, no lugar das bolsas de valores. E por que afinal as empresas abrem capital nas bolsas de valores? As empresas decidem abrir capital nas bolsas de valores em um processo chamado Initial Public Offering,
das siglas IPO, ou em português, oferta pública inicial, por várias razões estratégicas e financeiras. Vamos ver as principais razões e entender cada uma delas. Captação de recursos. O principal objetivo ao abrir o capital é levantar fundos para financiar crescimento, como expandir operações, investir em novos projetos, desenvolver produtos ou fazer aquisições. Ao vender ações ao público, a empresa recebe capital sem precisar de financiamento de dívidas, o que evita juros e outros encargos financeiros. Melhoria da imagem e visibilidade. Empresas de capital aberto tendem a ganhar mais exposição e credibilidade no mercado, o que pode fortalecer a marca, atrair novos clientes e até facilitar futuras negociações com outras empresas e governos. Esse reconhecimento público pode ajudar a construir uma imagem sólida no setor. Liquidez para os sócios fundadores e investidores. A abertura de capital permite que os fundadores, investidores iniciais e funcionários com participação acionária convertam suas ações em dinheiro. Isso pode ser um incentivo para investidores iniciais que financiaram a empresa antes do IPO, oferecendo-lhes uma forma de saída ou retorno sobre o investimento. Redução da dependência de empréstimos. O capital arrecadado na bolsa ajuda a reduzir a necessidade de empréstimos bancários e linhas de crédito. Isso é positivo para a saúde financeira, pois diminui o endividamento e os custos associados com o pagamento de juros, resultando em uma estrutura financeira leve e flexível. Valorização e expansão do negócio. Ao abrir capital, a empresa busca aumentar seu valor de mercado com o tempo, e a pressão dos acionistas e do mercado exige maior disciplina, eficiência e governança. Essa valorização pode resultar em ganhos significativos, tanto para a empresa quanto para os acionistas. Por esses motivos, você pode compreender a razão de ter tantas empresas listadas em bolsa de valores por todo o mundo. O que acontece com a empresa depois do IPO? Após uma empresa fazer o IPO, ela passa a ser avaliada por meio de muitas métricas. Entretanto, uma em especial mede a sua capitalização bolsista, que de forma simples multiplica o número de ações em circulação pelo preço de sua cotação diária. Vamos fazer um exemplo prático. Imagine que o seu Emanuel resolveu listar a sua padaria na Bolsa de Valores. Ele, junto dos seus sócios, decidiram que haverá 5 milhões de ações disponíveis ao preço de 10 dólares. Passado algum tempo, a padaria do seu Emanuel tem todas as ações vendidas. Para sabermos a sua capitalização bolsista é muito simples. Basta multiplicar o total de ações em circulação, nesse exemplo são 5 milhões, que multiplicados pelo preço da ação em 10 dólares, o market cap será de 50 bilhões de dólares. O market cap é um indicador muito interessante, porque ele nos permite saber onde o dinheiro dos investidores estão a ser alocados, como podemos ver nessa tabela que apresenta os ativos mais capitalizados do mundo atualmente. Nesse exemplo, você pode aprender o significado de ação ou papel, termo usado para indicar a menor unidade disponível para a compra de uma empresa listada em bolsa de valores. Entretanto, já há algum tempo, várias corretoras de valores permitem comprar frações de ações. Essa prática possibilitou a entrada de investidores com menos recurso financeiro, sendo que, em grande parte das corretoras de valores, é possível comprar ações a partir de 10 dólares. Se não fosse essa facilidade por parte das corretoras de valores, seria muito difícil o pequeno investidor possuir ações de empresas como a Berkshire Hathaway, a empresa de Warren Buffett, que cada ação custa 702 mil dólares. Você não ouviu errado, isso é quase 1 milhão de dólares por ação. Outras empresas que também têm um preço por ação alto são a Booking, a custar 4.970 dólares, a BlackRock a custar 1.047 dólares, a Costco a custar 923 dólares, a Netflix a custar 836 dólares. E para o último exemplo, a farmacêutica Eli Lilly, a custar 785 dólares por ação. Essas são empresas que seriam difíceis de se ter em portfólios mais modestos, se não fosse a solução que as corretoras de valores encontraram de apoiar os pequenos investidores. É importante deixar claro que não é o preço da ação que nos mostra se uma ação está cara ou barata. Para saber isso, podemos usar uma outra métrica, como por exemplo, o P sobre L, que mostra o preço da ação dividido pelo lucro da empresa. Mas sobre isso, podemos falar num próximo vídeo. Como criar uma carteira de investimentos para a aposentadoria? Agora é preciso ter um plano estratégico, que inclui saber quais ações fará parte do seu portfólio, qual será a percentagem de cada ação, quais serão os segmentos de empresas, o portfólio será composto apenas por empresas ou também por fundos, ETFs, REITs, títulos de dívidas públicas, criptomoedas, commodities, qual será o peso percentual de cada setor dentro do portfólio.
Será um portfólio ativo, passivo ou um pouco dos dois? E principalmente, qual será a finalidade de uso do seu portfólio de investimentos? Para quando se aposentar ou para usar no médio prazo? Isso tudo vai ser respondido agora. Vamos criar uma carteira de investimentos a pensar na aposentadoria. Ela precisa ser uma fonte de renda suficiente para cobrir todos os seus custos e também da família, numa época que você já não terá tanta vitalidade ou forças para prover recursos por meio da sua mão de obra. Para esse caso, vamos criar as seguintes regras que deverão se manter irrevogável para que você, em momentos de euforia, não cometa erros. Primeiro, a carteira será de longo prazo para a aposentadoria. Segundo, deverá gerar dividendos mensais. Terceiro, cada ativo terá até 5% em relação ao portfólio. Quarto, diversificar o portfólio com diferentes setores e ativos. Quinto, sempre que possível, ter uma percentagem em ativo com liquidez diária para ser usado como reserva de oportunidades. E sexto, balancear o portfólio pelo menos uma vez no ano. Agora vou detalhar melhor essas regras para que você entenda a sua importância. Na regra número 1, a carteira geralmente é para o longo prazo, mas pode ser montada para qualquer objetivo. Isso envolve investir mais ou menos dinheiro mensalmente, durante o tempo que você desejar viver dos dividendos. Vale ressaltar que os resultados do portfólio do Warren Buffett ficam aproximadamente em 20% de rendimento anual. Logo, vai notar que não há milagre quando se pensa em querer aumentar o portfólio rapidamente. A regra de número 2 é gerar dividendos mensais. Isso porque esperamos que a carteira de investimentos possa suprir as nossas despesas mensais a fim de viver apenas com esse rendimento, além de preservar o capital que foi acumulado ao longo do tempo. Na regra de número 3, 5% para cada ativo do portfólio é um percentual de segurança, e isso chamamos de diversificação. Caso algum ativo desvalorize e chegue a zero, essa perda não representará mais do que 5% de todo o portfólio, e isso fará você dormir bem à noite. Na regra de número 4, a ideia é escolher diferentes tipos de ativos financeiros a fim de não ficarmos expostos apenas a um ou outro mercado, mas sim em vários. Isso é importante porque não sabemos como a economia mundial vai se comportar no futuro, mesmo porque há certos ciclos de mercado que os mega investidores tiram capital de um segmento e alocam em outros, e com isso usamos a segmentação para proteger a carteira contra crises de algum setor. Por exemplo, podemos escolher ações de empresas, ETFs, REITs, títulos do tesouro e criptomoedas, ou também commodities, para compor nosso portfólio. Na regra de número 5, devemos ter uma reserva de oportunidade dentro do portfólio, para sempre que surgir uma grande oportunidade de aumentar a posição ou fazer novas aquisições. Por exemplo, imagine que a Apple teve uma crise muito pontual e venha a cair o seu preço por ação em 30%. Essa poderia ser uma oportunidade para aumentar a posição, se for apenas um revés pontual. Por último, a regra de número 6, balancear a carteira de investimentos é importante para nivelar os ativos que estão com mais de 5%. Isso porque durante o ano, um ou mais ativos podem se valorizar mais que outros, e isso fará com que eles fiquem com um percentual maior. Assim você pode vender um pouco de ações para diminuir a exposição desses ativos em relação ao portfólio, trazendo todos para um percentual definido nas regras da sua carteira de investimentos. Com as regras do portfólio estabelecidas, vamos falar sobre a principal e mais usada estratégia de investimentos. Estou a falar do Buy and Hold, em português, comprar e segurar. Essa estratégia implica em comprar bons ativos que te permitam descansar enquanto o mercado se movimenta e segurar essas empresas no portfólio por bastante tempo, enquanto os fundamentos do negócio se mantiverem os mesmos. Os maiores investidores do mundo são investidores buy and hold. Eles não ficam comprando e vendendo ações como fazem os traders. E o principal motivo para não fazerem isso é o fato de que, quando se investe numa empresa de valor, nós esperamos acompanhar o seu crescimento ao longo do tempo. É preciso entender que o uso que a empresa faz com o dinheiro dos seus investidores pode levar alguns anos para retornar com lucros. Logo, é preciso ter paciência. Warren Buffett diz que o mercado transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. E ele não diz isso em vão. Como prova de que ele é de fato um dos maiores buy and hold em plena atividade, ele possui ações da American Express desde 1963, mais de 60 anos, e a Coca-Cola desde 1988. Mais de 30 anos. Eu sei que você procura meios para ter ganhos rápidos. Entretanto, ganhos rápidos têm relação direta com correr mais risco. E mais risco envolve a possibilidade de perder dinheiro.
e não realizar o seu objetivo e se aposentar em grande. Se você tem o seu trabalho e quer começar a investir para a sua aposentadoria, você deverá dedicar tempo e energia para aumentar suas fontes de rendas ativas, a fim de receber mais dinheiro mensalmente para conseguir investir cada vez mais. Isso tem que ficar muito claro para você, que o que vai fazer o seu portfólio crescer será aumentar o dinheiro investido mensalmente e deixar agir o fator multiplicador, que é o tempo, em favor do juro composto, e não necessariamente lutar para obter rendimentos extraordinários. Falo isso porque quanto mais você aprender sobre investimentos e finanças, menos tempo você deve gastar analisando o seu portfólio. Como comprar ações no home broker da corretora de valores. Depois que a empresa é listada na bolsa de valores e acontece o IPO, o ticker da empresa fica disponível no home broker das corretoras. E por falar em ticker, por curiosidade, existe um que eu acho bastante interessante, que é o ticker da Ferrari, a fabricante de carros esportivos. Eles usaram a criatividade ao escolher o ticker RACE. O ticker nada mais é do que um código alfanumérico único para cada ativo. Isso facilita na hora de encontrar o ativo para negociar, uma vez que muitas empresas têm um nome difícil de escrever. O ticker facilita bastante. Para comprar uma ação de empresa é preciso antes criar conta em uma corretora de valores. Você vai informar os seus dados pessoais e muita informação financeira, como de onde vem o seu dinheiro, por exemplo, os seus objetivos como investidor e principalmente fazer provas de conhecimentos específicos sobre temas relacionados a investir em renda variável, produtos financeiros de risco, como ações de empresas, fundos de investimentos, fundos imobiliários. Nesta última etapa, a corretora quer garantir que você tenha o conhecimento certo para evitar que você se arrisque sem as devidas precauções e também garantir que você foi informado dos riscos. Após passar pela etapa de cadastro, é preciso enviar o dinheiro para a corretora e para isso é preciso usar apenas os meios disponíveis pela corretora. Na dúvida, fale com o suporte. Ao escolher uma corretora, prefira uma que seja de confiança e que já tenha algum histórico no mercado. Prefira corretoras com boa pontuação de atendimento e suporte. Isso mostra como a empresa lida com as melhorias e seus clientes. Os custos cobrados pela corretora nem sempre devem ser vistos como um entrave. Todos sabemos que para poder emprestar bons serviços com segurança e investir em tecnologias, é preciso investimentos constantes. Ao escolher uma corretora que sacrifica seus lucros para conseguirem clientes, podem estar a colocar o negócio em risco. Por isso, pesquise por uma corretora que tenha boa reputação, porque esse investimento voltará para você como cliente. Até porque você poderá ter um longo relacionamento com a corretora que escolher para custodiar seus ativos. Durante o tempo em que eu investia no Brasil, já usei algumas corretoras, porém, por último, investia pela corretora Rico, que foi adquirida alguns anos antes pela XP Inc., uma grande corretora brasileira listada na Nasdaq, uma das maiores bolsas americanas. Aqui em Portugal, eu uso a Interactive Brokers, uma corretora americana que me dá segurança pelo fato de que ela é listada em bolsa. Isso garante que ela recebe todo o escrutínio regulatório que toda empresa listada em bolsa é submetida, além de disponibilizar ações do mundo todo. Para escolher a Interactive Brokers, eu considerei a minha estratégia de investir para o longo prazo. Se não fosse isso, eu poderia usar outras corretoras mais simples e sem qualquer taxa de comissão, como a XTB ou a DEGIRO, por exemplo. Montar um portfólio diversificado para qualquer ciclo econômico. Para escolher boas empresas para o seu portfólio, é preciso diversificar por setores e optar por negócios perenes, que são principalmente empresas que têm produtos ou serviços indispensáveis para a população com pouco ou média volatilidade, como por exemplo esses setores. Utilidades, que inclui empresas de saneamento básico e energia. Empresas que prestam estes tipos de serviços costumam ter previsibilidade de lucros, menos volatilidade, também costumam assinar contratos de longa duração com os estados. Bancos e seguradoras, um setor indispensável para ter no seu portfólio. Os bancos se beneficiam muito do spread, que é a diferença entre as taxas dos juros que recebem e a taxa de juros que pagam. E as seguradoras são empresas que se beneficiam por arrecadarem muito recurso dos clientes e só ressarcem um cliente quando há um uso do recurso para cobrir as despesas geradas por um sinistro. Telecomunicação e internet são serviços indispensáveis em qualquer residência ou empresa. Logo, são empresas com muita demanda e bastante previsibilidade. Setores que você deve ter cautela ou evitar no início da sua carteira de investimentos são empresas de setores mais voláteis ou mais arriscados, como por exemplo, tecnologia. Empresas de tecnologia emergente ou startups podem ser muito voláteis. Biotecnologia, empresas de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico
podem ser arriscadas devido a incertezas dos resultados. Criptomoedas, um setor extremamente volátil, com exceção do Bitcoin, as altcoins ainda não se provaram projetos com utilidades importantes para a maior parte da população. Commodities, preços de matérias-primas podem flutuar drasticamente com mudanças econômicas globais. Empresas cíclicas, setores como turismo ou varejo, também são muito sensíveis a ciclos econômicos. Estes setores podem oferecer altos retornos, mas também carregam riscos significativos, especialmente para investidores iniciantes. Quero te apresentar um modelo de diversificação de portfólio para você ter um ponto de partida nos seus estudos. Escolhi o modelo All Weather Portfólio de Ray Dalio, porque como o próprio nome diz, todo o clima, ele tende a performar bem em todos os ciclos de mercados. Bem, isso na teoria. De qualquer forma, os percentuais de alocação de uma carteira deve estar diretamente relacionado ao seu perfil de investidor. E nada te impede de fazer alocações diferentes ao avançar da sua experiência como investidor. Ray Dalio é um investidor e gestor de hedge funds americano, conhecido por fundar a Bridgewater Associates em 1975, que se tornaria a maior hedge funds do mundo em 2005 e novamente em 2013. Dalio atuou como co-diretor de investimentos até 2022. Dalio é ainda diretor do Comitê Nacional de Relações Estados Unidos-China. Vamos entender esse modelo de alocações de portfólio de Ray Dalio. Conceitos básicos. Dalio desenvolveu esta estratégia para criar um portfólio que pudesse performar bem em qualquer ambiente econômico. Daí o nome All Weather, todo o clima. 4 ambientes econômicos. O modelo se baseia na premissa de que existem 4 ambientes econômicos principais: crescimento, recessão, inflação e deflação. Alocação de ativos. A estratégia típica do All Weather Portfólio é 30% em ações de longo prazo, 40% em títulos de longo prazo, 15% em títulos de médio prazo, 7,5% em ouro, 7,5% em commodities. Balanceamento de risco. Ao invés de focar na alocação de capital, Dalio enfatiza o balanceamento de risco entre as classes de ativos. Rebalanceamento. O portfólio deve ser rebalanceado periodicamente para manter as proporções originais. Vantagens. Esta estratégia visa reduzir a volatilidade e proteger contra as perdas significativas, mantendo um potencial de crescimento razoável. Considerações. Embora eficaz em muitos cenários, o All Weather Portfólio pode ter um desempenho inferior em períodos de forte alta do mercado de ações. A abordagem de Dalio demonstra a importância de considerar diferentes cenários econômicos ao construir um portfólio de longo prazo, oferecendo uma alternativa interessante para o seu estudo como novo investidor. Um portfólio diversificado, com setores sólidos, ativos que reagem aos diferentes ciclos econômicos, empresas perenes, pagadoras de dividendos, fundos passivos como os ETFs são necessários para compor uma boa carteira de investimentos para a aposentadoria. Índices e algumas nomenclaturas do mercado. Agora vamos ver o que são os índices e por que são importantes referências para o mercado em geral. Os índices de ações ou índices de bolsas de valores são agrupamentos de ações que juntas medem o desempenho total do grupo. Os índices são frequentemente usados como benchmark para medir o desempenho de fundos de investimentos e para acompanhar tendências gerais do mercado. Todas as bolsas de valores do mundo têm um ou mais índices. Cada índice tem propósitos diferentes. Vamos ver alguns dos principais índices do mundo. Vamos ver quais são os principais índices dos Estados Unidos. São eles: o S&P 500, um dos índices mais amplamente seguidos. Representa 500 das maiores empresas listadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos. É considerado um bom indicador para a economia americana como um todo. A Nasdaq 100. Este índice inclui 100 das maiores empresas não financeiras listadas na bolsa Nasdaq. É conhecido por sua forte representação de empresas de tecnologia. O Dow Jones Industrial Average, um dos índices mais antigos e conhecidos. O índice inclui 30 das grandes maiores empresas de capital aberto nos Estados Unidos. Apesar de ter menos componentes, ainda é amplamente citado e seguido. Russell 2000. Este índice representa 2.000 empresas de pequena capitalização, oferecendo uma visão do desempenho de empresas menores do mercado americano. Agora vamos ver os principais índices da Europa. Euro Stock 50. Este índice representa 50 das maiores e mais líquidas empresas da zona do euro. É considerado o principal índice de ações blue chip para a zona do euro. O DAX da Alemanha. O índice DAX representa as 40 maiores empresas alemãs negociadas na Bolsa de Frankfurt. É um dos índices mais importantes da Europa. O CAC 40 da França. Este índice inclui as 40 empresas mais significativas listadas na Euronext Paris, sendo o principal índice
índice do mercado francês, o FTSE 100 do Reino Unido. Este índice representa as 100 empresas com maior capitalização listada na Bolsa de Londres. O IBEX 35 da Espanha, o principal índice de referência da Bolsa Espanhola, composto pelas 35 empresas mais líquidas negociadas no SIB, Sistema de Interconnection Bursátil Eletrônico. Agora vamos ver os principais índices da Ásia. Nikkei 225, do Japão, é o principal índice da Bolsa de Valores de Tóquio, composto por 225 das maiores empresas japonesas. O Hang Seng Index, o HSI de Hong Kong, este índice representa as maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Hong Kong. O Shanghai Composite, da China, é o principal índice da Bolsa de Valores de Xangai, refletindo o desempenho geral do mercado de ações da China continental. O KOSPI, da Coreia do Sul. O Korea Composite Stock Price Index é o índice de referência da Bolsa de Valores da Coreia. BSE Sensex, da Índia, também conhecido como BSE 30, é o índice de referência da Bolsa de Valores de Bombaim, composto por 30 das maiores empresas indianas. Agora vamos ver o principal índice do Brasil. Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, Brasil Bolsa Balcão, antiga BNF Ibovespa. O Ibovespa é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses, representando cerca de 80% do volume negociado no mercado à vista. Todas as empresas listadas em bolsa de valores têm um market cap diário, que representa o capital que a empresa arrecadou de investidores e para categorizar as empresas consoante a sua capitalização. O mercado criou algumas expressões específicas, como podemos ver a seguir. Small caps são empresas com capitalização de mercado, geralmente entre 300 milhões e 2 bilhões de dólares. Mid caps são empresas com capital entre 2 bilhões e 10 bilhões. Large caps são empresas com capital acima de 10 bilhões. O termo blue chips geralmente representa as maiores e mais estáveis empresas dentro das large caps. Outras expressões usadas para categorizar empresas por tamanho de capitalização incluem nano caps, são empresas muito pequenas com capitalização abaixo de 50 milhões. Micro caps são empresas com capitalização de mercado geralmente abaixo de 300 milhões. E mega caps são as maiores empresas do mundo, geralmente com capitalização acima de 200 bilhões. É importante notar que esses valores podem variar dependendo do mercado e da fonte de informação, pois não são termos universais. Além disso, essas categorias ajudam investidores a entender o perfil de risco e potencial crescimento das empresas. A mentalidade correta vai preservar seu capital e multiplicar ao longo do tempo. Chegamos na última parte do vídeo. Para terminarmos com chave de ouro, vou listar os principais erros a serem evitados. Erros esses que, se não forem evitados, você certamente perderá dinheiro. Primeiro de tudo, achar que sua carteira de investimentos é a galinha de ovos de ouro, que irá multiplicar 10 vezes em pouco tempo. Se tiver esse pensamento, você vai se frustrar e ficará ganancioso, ao ponto de correr riscos desnecessários. Para evitar esse erro, crie metas que você será capaz de alcançar. Primeiro, chegue em 1.000, depois 2.000, 5.000, 10.000 e assim por diante. 2. Quando a renda fixa ficar mais atrativa e o capital do mercado de renda variável correr para ela, não venda suas posições de renda variável para alocar em renda fixa. Seja inteligente e analise quais empresas da sua carteira ficou barata e reforce essa posição comprando com desconto. Quando o ciclo se inverter novamente, suas ações irão se valorizar. Terceiro, respeite o tempo necessário para você aprender e adquirir experiência, cuidando você mesmo do seu patrimônio. Não participe de grupos que oferecem sinais de compra e venda ou qualquer coisa do tipo. É tudo enganação, e ninguém tem a capacidade de prever o mercado. Quarto, por último, para complementar a dica 3, estude para você mesmo gerir o seu patrimônio. Não deixe que ninguém cuide dele para você, principalmente os bancos tradicionais. Se você não tem tempo para estudar, porque a profissão demanda todo o seu tempo, escolha com muito cuidado os profissionais que irão cuidar do seu patrimônio. Saiba que promessas de rendimentos superiores a 1% ao mês pode ser sinal de fraude. 1% no Brasil é aceitável, já em outros países é impensável. Tenha cautela. Entretanto, a se tratar de renda variável, se alguém lhe garantir qualquer rendimento mensal, desconfie. A mentalidade de um investidor deve estar preparada para um jogo de longo prazo. Evite participar de especulações e dicas de amigos sobre uma ação X que vai crescer muito, como uma nova tendência. Cuidado com as novas tendências. Isso pode custar o seu patrimônio. Espere que as novas tendências sejam testadas por investidores com recursos para tal. Aloque dinheiro em ativos e setores que você já entendeu a sua dinâmica de mercado e tenha paciência para entrar no tempo certo. Geralmente é quando o ativo perdeu a euforia dos tubarões. Entenda-se tubarões
como os grandes investidores que conseguem influenciar o mercado. Os IPOs geralmente perdem capital nas semanas seguintes ao lançamento. Tentar encontrar a nova empresa de ouro exige muita experiência de mercado e, muitas vezes, informações privilegiadas de insiders. Entenda insiders como pessoas de dentro do negócio que têm informações sobre o rumo da empresa. Investir deve ser uma prática mensal. E para isso acontecer, é importante zerar suas dívidas com juros para não remar e morrer na praia. Isso resolvido, sempre que receber, separe um montante para investimento antes de pagar suas contas. Isso garantirá os aportes regulares. Se não fizer isso, nunca vai sobrar dinheiro. Isso porque as pessoas são adaptativas, seja para ajustar seus hábitos com muito dinheiro ou com pouco dinheiro. Entenda isso e tudo vai dar certo. Quando começar a receber dividendos, use-os para reinvestir. Ao passar do tempo, se tornará uma sólida fonte de renda passiva. Se investe 100 por mês, no mês seguinte, invista 100 mais os dividendos. Toda empresa listada em bolsa de valores tem a obrigação de apresentar publicamente seus resultados trimestrais. E esse é um bom momento para saber a direção que a empresa está a seguir. É uma boa prática para não ficar a olhar as movimentações diárias dos gráficos. Para encontrar os resultados, basta ir até o website da empresa, na parte de relacionamento com os investidores e procurar pelo último resultado publicado. Se uma ação cair 50%, para ela recuperar o preço anterior à queda, ela precisa subir agora 100%. Antes de reforçar novos aportes na ação que está a recuar de preço consistentemente, entenda-se os motivos da depreciação pelo mercado. Não seja porque a empresa perdeu seus fundamentos. Geralmente, investidores institucionais não podem esperar por recuperações demoradas. A empresa pode estar a fazer um investimento na sua estrutura e seus resultados de curto prazo são afetados. Entretanto, a empresa vai melhorar nos próximos anos. Esse motivo do exemplo pode tirar muito capital de investidores da companhia. Você que ficou comigo até o final, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e toque no sininho para não perder nenhum conteúdo. Esse canal é recente, eu quero pedir que me ajude a chegar em 500 inscritos, que é o primeiro requisito exigido pelo YouTube para monetizar o canal. Me acompanhe para aprendermos juntos a multiplicar nosso dinheiro e a criar várias fontes de rendas ativas e passivas. E por último, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que de fato gostaria de aprender sobre os fundamentos necessários para começar a investir. Um abraço e até o próximo vídeo.